grande sinal de Apocalipse 12. Entender Apocalipse 12, o sinal do nascimento nos céus, para mim tem sido a resposta para todas as minhas perguntas. A maioria de vocês sabe que eu venho estudando e fazendo vídeos por 6 anos sobre os sinais nos céus e Apocalipse 12 também. Provavelmente tenho mais vídeos que a maioria, voltando até o início do que qualquer outro canal no YouTube sobre Apocalipse 12 e os sinais nos céus. Entretanto, eu tive alguns problemas em entender o que realmente significava há alguns anos, porque eu não tinha os personagens. Um dos personagens estava errado. Há uma mulher, uma criança e um dragão. Em Apocalipse 12, a mulher é claramente Israel, o dragão é claramente Satanás e seu sistema mundial. Mas a maioria dos livros dizem que a criança é o Messias e que isso é algum tipo de lição de história voltando ao evento da estrela de Belém. Mas não é. É um sinal totalmente diferente nos céus. Até mesmo a linguagem é totalmente diferente. Essa criança não é a cabeça que em Colossenses 1,18 diz que o Messias é o cabeça e que a igreja é o seu corpo. Isso está em duas partes. O cabeça já nasceu e subiu ao trono e subiu tranquilamente, não foi arrebatado. O corpo, porém, será arrebatado e a palavra em Apocalipse 12, levantado, é o termo grego harpazo, que significa arrebatamento. A mesma palavra que Paulo usa, ele mesmo foi arrebatado, mas também quando descreve o arrebatamento, porque ele teve uma experiência semelhante, o que lhe permitiu nos contar a respeito, e ele usa o termo harpazo, arrebatamento, mas em Atos 1, essa não é a palavra usada para a ascensão do Messias para o céu. Essa é uma pista. Eu já fiz esses vídeos e você pode pesquisar no canal para ver mais a respeito. Além disso, a criança tem um cetro de ferro com o qual vai conduzir as nações. Isso está em Apocalipse 12:5. Por isso as pessoas pensam que o Messias tem o cetro de ferro que Deus Pai deu para ele em Salmos. Mas o Messias, uma vez que recebeu a autoridade, o cetro de ferro, ele deu. Nos capítulos da Era da Igreja, ele deu para a igreja. Ele deu o cetro de ferro para a igreja em Apocalipse 2, 26 e 27. Então, essa criança tem o cetro de ferro com o que vai governar e reinar ou conduzir as nações no período milenar. E diz também que seremos reis e sacerdotes naquele período de tempo. Então, teremos algum nível de autoridade. Esse cetro de ferro é autoridade. Então, isso é a igreja. Isso é o corpo de Cristo que nós vemos nascer e imediatamente é arrebatado ao céu. Ela não vive uma vida. O Messias nasceu e não foi arrebatado imediatamente ao céu. Ele viveu uma vida. 33 anos no ministério e serviço, ele teve que fazer isso. Então, isso não se aplica. Essa criança, imediatamente ao nascer, ela não teve um período de vida vivendo aqui na terra ou fazendo algo assim. Ela foi imediatamente após o nascimento, sumiu direto para o céu, porque há a ameaça de um dragão. Eu quero mostrar a vocês a linguagem usada nesta mulher com contrações e o parto da mulher como sendo a tribulação. Eu quero mostrar vários textos que eu tenho estudado há muito tempo e não coloquei ainda em vídeos. Para aqueles que são novos nesse assunto, há muito trabalho a fazer. Vá para o meu canal, digite o meu nome Scott Clark e assista aos vídeos carregados recentemente se você tem dúvidas. Eu vou ler isso e fazer uma engenharia reversa, mostrando coisas épicas que a maioria das pessoas ainda não viu. Apocalipse 12:1. Um grande sinal foi visto no céu. Uma mulher vestida do sol e a lua sob seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estando grávida, ela chorava prestes a dar à luz. Depois há outro sinal que é um dragão. Se você não viu meu vídeo sobre o dragão, está no meu canal, intitula-se Planeta X, o Dragão Vermelho. Vá em frente e assista. Eu sei porque recebo essas perguntas muitas vezes. O que é o dragão? O que é o dragão? Eu tenho o vídeo no meu canal. Então, avançamos e há um dragão aguardando aos pés da mulher para devorar a criança.
Assim que ela nascer, ou seja, há uma ameaça à criança, o dragão é uma ameaça a essa criança. Mas Apocalipse 12, 5 diz que a mulher dá à luz um menino, um filho, que governará sobre todas as nações com cetro de ferro. Somos nós recebemos esse cetro de ferro em Apocalipse 2, 26, 27. E essa criança foi arrebatada ou removida para Deus e seu trono. A criança, imediatamente após o nascimento, tem que ser retirada do caminho do dragão e vai direto para a sala do trono por segurança. Então, a mulher é Israel. Ela é a esposa do pai de quem está divorciada, mas vai voltar para ele. Mas ele deu a sua semente em Jerusalém, Israel, em Atos 2, 1 a 4, em que o Espírito Santo desceu e concebeu uma nova criação, que é o corpo de Cristo. Essa foi a concepção da igreja e não seu nascimento, como eu já esclareci em vários vídeos antigos. Ainda é algo que a maioria dos pastores e pregadores não entenderam. Pentecoste não foi o nascimento da igreja porque a vida não começa no nascimento, a vida começa na concepção. Então temos o crescimento patente, que é a era da igreja onde estamos agora, mas ainda não nascemos. A igreja vai nascer no final, é o que Apocalipse 12, 5 diz, no final da era da igreja, a igreja nasce. No final da gestação, a criança deve nascer. Isaías 66, 9 diz, abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Claro que a resposta é não. Se a criança está no útero em gestação, ela irá nascer. Esse é o nosso nascimento saindo desse planeta. Nós vamos nascer. Jeremias 3,8 nos mostra que o pai deu uma carta de divórcio para sua esposa Israel. Diz, quando eu vi tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Mas depois, há uma profecia em Miqueias 5:2. É uma profecia sobre a vinda do Messias. Diz, E ti, Belém, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Está falando de Yeshua HaMashiach, mas Miqueias 5:1 diz que eles ferem com a vara a face do juiz de Israel, o que significa que eles irão rejeitá-lo. E Miqueias 5:3 diz que porque rejeitaram o Messias, que o Pai trouxe para eles, Israel o rejeitou e o colocou numa cruz. Portanto, o Pai os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Isso nos dá uma pista épica de quando o Pai vai tomar de volta Israel. Isso é profecia também. Ele vai trazê-los de volta para si mesmo. Isaías 54, 5 a 7 diz, porque o teu Criador, está falando com Israel, é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Pois o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Mas a pista é que ele vai abandoná-la até que o tempo daquela que está grávida dê à luz. Isso aponta para Apocalipse 12. Que está apontando para esse sinal nos céus. E o sinal nos céus aponta para a festa das trombetas de 2017. Eu não coloquei isso lá, não estou inventando isso, está lá. A maioria de nós sabe que nas dores de parto, as dores vêm antes do nascimento. É aí que a dor é mais forte e uma vez que nasce o bebê, já não dói mais. Senhoras, vocês já tiveram filhos e sabem disso, as dores acontecem primeiro e depois vem o nascimento e tudo fica bem. Entretanto, o nascimento é o arrebatamento e as dores de parto são o que chamamos de tribulação. O tempo da angústia de Jacó é a 70ª semana de Daniel. O que é incrível é que para isso funcionar teria que ser em sentido oposto. O nascimento aconteceria primeiro e a dor aconteceria depois.
Nós vemos isso. O Pai fez isso de forma que podemos perceber com clareza o que está acontecendo. Ele realmente fez isso. Em Isaías 66, 7, ele diz: antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores. Isso é Israel. Nós estamos falando da nação de Israel nesse momento. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Outra vez, uma profecia apontando para Apocalipse 12. Você não conseguiria entender isso sem antes entender que Apocalipse 12 é a história do arrebatamento e da tribulação. Ele continua no verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem já viu coisa semelhante? Pode uma terra nascer em um dia? Ou nasce uma nação de uma vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Isaías descreve aqui no versículo 8, 66, 8. Ele diz que parece loucura. Parece loucura. Ele diz, quem já ouviu algo assim? E depois diz, pode uma terra surgir em um dia? Pode uma nação nascer de uma vez? Alguns dizem que isso aconteceu em 1947 e 48, quando Israel retornou para sua terra, e ela reivindicou Israel para si outra vez em um dia, depois da Guerra de Independência. Isso é verdade? A resposta é sim, mas a primeira linha ali diz, uma terra pode nascer num só dia? Sim. Pode uma nação nascer de uma vez? Sim. Mas essa nação também é possivelmente a igreja. Se formos para 1 Pedro 2:9, Pedro está falando sobre a igreja. Ele diz, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, depois diz, pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Filhos? E nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, somos filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5,4 diz, Paulo dizendo à igreja, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que este dia, ele está falando do dia do Senhor da tribulação, para que este dia os pegue como ladrão, porque vocês são todos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Há mais em 1 Tessalonicenses 5 também, falando da tribulação e a pista escondida. Isaías cita 2 Reis 19. Em Isaías 37:3 ele diz, falando da tribulação que é para Israel, ele diz, esse dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, mas não há força para dá-los à luz. Isso significa que não há força. Israel não tem força para dar à luz. Quem tem a força? O Pai tem, porque em Isaías 66:9, e não farei nascer? Quem está fazendo nascer a igreja? Abrirei a madre e não farei nascer? Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o teu Deus? É claro que não, ele nos fará nascer, que é o arrebatamento. Então vimos que o arrebatamento é o nascimento do Filho de Israel. Nós somos filhos de Israel concebidos em Jerusalém, Israel. Atos 2:1-4, quando o Espírito Santo desceu e concebeu uma nova criação. Eles nem sabiam que estavam grávidos, mas há uma reversão das dores de parto acontecendo depois do nascimento. Então, vamos falar da tribulação. Nós sabemos que o nascimento é o arrebatamento da igreja. O período da tribulação são as dores de parto. A mulher está tendo dores de parto, em reverso outra vez. O arrebatamento primeiro e depois vem a dor. Há alguns nomes, vários nomes para a tribulação de 7 anos. Um é chamado de tempo da angústia de Jacó. Lembre que o nome de Jacó foi mudado para Israel. Gênesis 35:10. Deus está falando com Jacó, que é filho de Isaque, e Isaque é filho de Abraão. Mas Deus fala com Jacó e diz para ele, seu nome é Jacó e não mais se chamará Jacó, mas Israel é o seu nome. Então o chamou de Israel. Então os filhos de Jacó foram 12. Isso está em Gênesis 35:22 e continua.
Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. 12 tribos abaixo de Jacó, as 12 tribos de Israel. Em Apocalipse 12, a mulher está usando uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está representando as 12 tribos de Israel porque a mulher é Israel e a sua coroa prova isso. Por causa das 12 estrelas, isso retorna até Gênesis 37:9, falando de José, que é uma das 12 tribos de Israel. Ele é um dos filhos de Israel, Jacó. Teve outro sonho e o referiu a seus irmãos. É José falando com seus irmãos. Ele tinha 11 irmãos. Sonhei outro sonho, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. José é a 12ª estrela. Então o nome de Jacó é Israel, e há um tempo chegando de grande angústia para Israel, que são as dores de parto depois do parto. Foi invertido. Em Jeremias 30, é daqui que tiramos o nome famoso da tribulação. Dos 7 anos, é chamado de tempo da angústia de Jacó. Diz no 30, verso 7 de Jeremias: ó, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo da angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. É claro que aqui está falando de Jacó no masculino, como homem, porque era ele mesmo. Mas em Apocalipse 12 está representado como uma mulher que está dando à luz. Se nós formos para o versículo anterior, Jeremias 36, está falando de Jacó como homem, mas diz: isso representa Israel. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Sim, é Jacó dando à luz à igreja. Porque eu vejo todos os homens com suas mãos em seus lombos como a que está dando à luz, e pálidos todos os rostos? Isso, outra vez, aponta diretamente para Apocalipse 12. E Apocalipse 12 aponta diretamente para o relógio nos céus. Outro nome para a tribulação, o período de 7 anos, é chamado de 70ª semana de Daniel. É por isso que sabemos que dura 7 anos, porque é uma semana de anos. Gabriel diz a Daniel que os israelitas, o seu povo, em Daniel 9:24, ele diz: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, que é Jerusalém, para pôr um fim às transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos, que é o Messias. Então, aqui estão 70 semanas que são dadas para o povo de Daniel, que são os israelitas. Para encurtar, 69 delas já se cumpriram quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento e foi cortado na cruz. É o que diz no verso 26. Mas então vamos para o 27, em que ele fala de um príncipe que virá e que será o próprio anticristo. E diz que ele vai confirmar uma aliança com muitos por uma semana, que são 7 anos. E na metade da semana, depois de 3 anos e meio, ele porá fim ao sacrifício e à oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, o anticristo será destruído ao final dos 7 anos. Mas nessa 70ª semana de Daniel, nessa semana que falta, o anticristo irá confirmar uma aliança com muitos. O que é uma aliança? Uma aliança é algo pacífico. Quando as pessoas se casam, elas firmam uma aliança. É uma aliança de casamento, certo? É um acordo de paz com muitos. Quem são os muitos? Muitas nações, inclusive Israel. Porque isso está decretado para Israel mesmo. Mas há uma referência cruzada para Daniel 9:27, que já lemos em 1 Tessalonicenses 5. Vamos voltar. Paulo escreve para a igreja outra vez. Espero que você esteja incluso. Em 1 Tessalonicenses 4, ele descreve o arrebatamento. Está em sequência cronológica. Ele acabou de descrever o arrebatamento, mas então ele avança para a próxima parte, que acabou virando outro capítulo, capítulo 5, e ele fala da tribulação. Então, o arrebatamento e depois a tribulação. Ele está falando com a igreja e no verso 5:1 diz: Irmãos,
Quanto aos tempos e épocas que são as festas, não há necessidade de que eu vos fale, porque ele já tinha explicado isso. Então ele fala de uma terceira pessoa, sobre Israel, os céticos de Israel, mas falando para a igreja que surgiu de Israel, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor, o período da tribulação, a 70ª semana de Daniel, o tempo da angústia de Jacó, virá como um ladrão de noite. Por quê? Porque os judeus não vão perceber. Virá como um ladrão de noite para eles, e ele diz, quando eles, Israel, os judeus céticos deste tempo, hoje mesmo, pois quando eles disserem paz e segurança, repentina destruição virá sobre eles como dores de parto a que está para dar à luz, e eles não escaparão. É claro que nós estaremos a salvo disso, mas ele continua, ele diz à igreja, mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia vos pegue como um ladrão, porque vocês são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Mas a pista ali é que Daniel 9:27 fala de um acordo de paz, uma aliança. De quê? Paz. É isso que eles estão buscando neste exato momento no Oriente Médio. Eles estão tentando um acordo de paz das nações do Oriente Médio para Israel. E diz que quando eles conseguirem, não enquanto falam, quando conseguirem, quando for manchete no mundo, quando acontecer, quando o acordo acontecer, pois quando disserem paz e segurança, repentina destruição, é aí que a tribulação começa, a 70ª semana de Daniel, 7 anos, virá sobre eles como dores de parto daquela que está para dar à luz, e eles não escaparão. Lembre, o nascimento acontece primeiro e depois acontece as dores de parto, porque as dores de parto são a tribulação. Então, o tempo da 70ª semana de Daniel, esses 7 anos, começa com uma aliança de paz. E então Paulo diz, quando eles disserem paz e segurança, quando isso acontecer, quando essa aliança for confirmada, quando disserem paz e segurança, então, repentina destruição virá sobre eles como dores de parto sobre a que está para dar à luz. De novo, isso está apontando para apenas uma coisa que poderia apontar, que é Apocalipse 12, o nascimento e a mulher dando à luz que aponta para o relógio nos céus. E agora, o final épico. Quando eu descobri isso, no verão passado, de 2016, isso respondeu minhas perguntas completamente sobre Apocalipse 12. Quando descobri isso, minha mente se abriu. Eu esperei para contar isso 9 meses porque quis montar esse vídeo, toda essa história. A resposta para Apocalipse 12 está em Levíticos 12. Levíticos são as leis levíticas. São ordenanças e estatutos como se tivessem sido escritos em pedras sobre todas as coisas. São regras e as leis que o Pai quer que Israel siga. E a realidade é que quando ele estabelece um padrão, ele pode usar isso como profecia. O que eu vou ler como natural é uma profecia também que, quando li isso vários anos atrás, eu não percebi, porque não tinha Apocalipse 12 bem resolvido como tenho agora. Veja isso, ali diz, isso é o Pai dizendo a Moisés, para falar aos israelitas e para escrever como lei que ele usaria mais tarde como profético. Ele diz, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando uma mulher engravidar, Pentecoste, há 2000 anos, e tiver um menino, Apocalipse 12:5. Então, ela, a mulher, Israel, ficará imunda 7 dias. Essa é a tribulação. Como nos dias da sua menstruação, ela estará imunda por 7 dias. Isso também se assemelha ao que está em Daniel 9:27. Ele chama de semana, mas nós sabemos que é uma semana de anos. Aqui é a mesma coisa, essa é uma semana de anos. Na carne, no natural, essa foi uma ordenança que as mulheres tiveram que obedecer quando davam à luz. Mas no profético, isso se torna em anos. A história fica ainda melhor. É um pouco estranho porque se você lê o resto do capítulo, que é bem curto, são apenas 8 versículos, diz que quando os dias de sua purificação se completarem, ela precisa apresentar uma oferta pelo pecado ao sumo sacerdote. Versículo 7. E ele,
o sumo sacerdote apresentará a oferta pelo pecado diante do Senhor e fará expiação por ela. O sumo sacerdote fará expiação pela mulher que deu à luz. E depois diz no verso 8: E o sacerdote fará expiação por ela, e ela será limpa. Expiação. É a festa da expiação. É a festa depois de trombetas. Então, um nascimento, como vemos em Apocalipse 12:5, como vemos nas estrelas, acontece na festa das trombetas, que é o nascimento, o arrebatamento do menino que somos nós, a igreja. Então, depois de 7 dias, 7 anos, 70ª semana de Daniel, o tempo da angústia de Jacó, então o sumo sacerdote fará expiação pelos pecados dela. Por quê? Porque ela está impura. Por quê? Porque fez aliança com o anticristo. Ela se prostituiu, como vimos antes, mas o Pai vai trazê-la de volta e a fará limpa outra vez. Quem faz isso? Yeshua, quando retornar na segunda vinda depois dos 7 anos. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como está escrito inúmeras vezes no livro de Hebreus. Essa é a sequência. O nascimento da igreja, o arrebatamento em trombetas, e depois de 7 anos, e depois a segunda vinda do sumo sacerdote, que é Yeshua, que faz expiação pelos pecados de Israel, a mulher que deu à luz na festa da expiação. Isso prova que as festas se cumprirão em ordem cronológica e prova isso é o arrebatamento pré-tribulação desde o tempo de Levíticos, mas apenas se você consegue entender Apocalipse 12 corretamente. Isso me surpreendeu quando eu percebi isso no ano passado. Espero que tenha te surpreendido também, porque isso mostra que Apocalipse 12 pode muito bem ser o arrebatamento da igreja. Quando eu estudei isso no ano passado, eu encontrei a mesma coisa no livro dos Jubileus, está no capítulo 3. Se você tem uma cópia do livro, leia o capítulo 3 porque explica muito mais sobre isso. Mas também está no capítulo 3, verso 8 e 10. Eu vou ler só o 10 para você. E por esta razão, os mandamentos estão escritos em tábuas celestiais. Se isso não for uma ordem, eu não sei o que é. A respeito daquela que dá a luz, se ela conceber um menino, ela permanecerá imunda por 7 dias. Há muitas respostas se você seguir o estudo de Levíticos 12. Eu tenho referências cruzadas em todo lugar sobre isso. Primeiro, isso prova que não há lacunas. A teoria da lacuna, em que há o arrebatamento e depois o intervalo, não. Diz claramente que depois da mulher ter dado à luz a um menino, ela estará imunda por 7 dias. O que isso significa? Ela começa a contar imediatamente após o nascimento. É imediato. A tribulação começa no arrebatamento. É claro que isso significa que no momento do arrebatamento, a aliança também será confirmada ao mesmo tempo, porque temos as duas camadas operando simultaneamente. Imediatamente ao dar à luz, ela se torna imunda por 7 dias. Isso não deixa margem para a teoria do intervalo. Mas as pessoas que defendem a teoria do intervalo não entendem o que você e eu agora entendemos. Não há intervalo, é imediato. Da mesma forma que no mesmo dia que Ló foi retirado de Sodoma foi quando fogo e enxofre começaram a cair. No mesmo dia, é imediato. Tenho certeza que você ouviu as palavras de Yeshua em Mateus 24:37, quando ele fala dos eventos de sua segunda vinda, do arrebatamento e da tribulação e depois sua volta no Monte das Oliveiras. Ele diz: como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, falando de si mesmo, como nos dias de Noé. E depois, claro, podemos continuar em Lucas 17:26-30, e ele acrescenta outro personagem que é Ló. Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, falando de si mesmo, o Messias. Estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma como foi nos dias de Ló, eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam.
Isso está acontecendo agora, amigos. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus e os destruiu a todos. Será igual no dia que o Filho do Homem for revelado, imediatamente. Mas o Pai sabe como proteger os seus. 2 Pedro 2,9 diz que Deus sabe resgatar os que reverenciam da hora da provação e reservar os injustos para o dia do juízo, para castigo, assim como Ló, no mesmo dia, como eu disse no meu vídeo sobre o detentor do anticristo revelado. É um interruptor de luz. Assim que os filhos do dia e os filhos da luz forem removidos, as trevas preenchem o espaço, não há vácuo. É imediato. Por que a mulher está imunda? Nós podemos ver em Jeremias 3. Lembram que nós falamos que o pai deu a Israel uma carta de divórcio? Por quê? Porque ela é uma prostituta. Desculpe dizer isso, mas foi o termo usado na Bíblia. Diz, se um homem repudiar sua mulher, ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? É claro que a resposta é sim, nós sabemos que a resposta é sim. Aquela terra toda não se tornaria grandemente imunda? Ele começa falando de uma mulher, mas depois fala de uma terra. É a terra de Israel. Essa terra não se tornaria grandemente imunda? É por isso que a mulher está impura. Mas vocês cometeram prostituição com muitos amantes, mas ainda assim tornam para mim? Diz o Senhor. Ela está impura. Mas nós também vemos isso em Isaías 28, falando da liderança de Israel. A liderança em Jerusalém, que é a sua capital. São eles que fazem a aliança de Daniel 9:27, e diz no verso 14. Isaías 28:14. Portanto, essa é a palavra do Senhor. Homens escarnecedores que governam este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o túmulo fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque nós fizemos da mentira o nosso refúgio, debaixo da falsidade temos nos escondido. Essas são as pessoas que vão fazer esse acordo de paz. Então o Pai diz, a vossa aliança com a morte será anulada. E o vosso acordo com o túmulo não permanecerá. Por quê? Ele vai anular na segunda vinda. Isso é expiação. Isso é expiação, a oferta pelo pecado. O que expia o pecado? Sangue. O que acontece no final da tribulação? Sangue, muito sangue. É chamada de batalha do Armagedon, quando o sangue vai jorrar até os estribos dos cavalos. Isaías 28:18. E a sua aliança com a morte será anulada, e seu acordo com o túmulo não permanecerá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Então a liderança de Israel diz que quando o dilúvio do açoite passar, eles não serão atingidos. Mas o Pai diz, sim vocês vão. Isso é a tribulação. Acabei de mostrar a vocês que Levíticos 12 claramente mostra o arrebatamento pré-tribulação da igreja. Como já mostrei de tantas outras formas nesses anos, deve ser óbvio como funciona essa cronologia. O nascimento acontece, depois a mulher fica impura por 7 dias e depois o sumo sacerdote faz expiação e a purifica. Está tudo bem ali. Assim como a festa da expiação sendo cumprida na segunda vinda. Mas só é possível ver isso se você entende Apocalipse 12, que agora nós entendemos. Vou mostrar outro lugar que aponta para a mulher dando à luz. O período da tribulação e o arrebatamento antes da tribulação. Eu já fiz isso muitas vezes em meus vídeos, mas eu vou fazer de novo porque se aplica perfeitamente aqui e fortalece o argumento. Isaías 26:19. É Isaías falando e ele diz, os seus mortos ressuscitem, que o meu corpo morto, que eles ressuscitem. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz. Orvalho de luz. Filhos do dia, filhos da luz, e a terra dará à luz os seus mortos. Lembram o que Paulo disse? Paulo disse que os mortos em Cristo devem ressuscitar primeiro de seus túmulos do pó, e depois os que estiverem vivos.
se reunirão com eles nas nuvens. Esse é o arrebatamento. Acabamos de ver isso. O nascimento dos mortos, aqueles que morreram em Cristo, os que estão no corpo de Cristo, mas seu corpo caiu e estão na terra. Eles recebem um orvalho de luz. Nós somos a luz do mundo. E Yeshua diz, depois ele diz, vão, meu povo, entrem em seus quartos e fechem suas portas, escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus. Algumas traduções dizem até que a indignação passe. O que é isso? Isso é a tribulação. Então, o arrebatamento acontece daqueles que são da luz. Nós vamos nos esconder no céu, nós fechamos as portas por trás de nós até que o período da tribulação acabe. Pois vejam, diz o 21, o Senhor Deus virá da sua morada no céu a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados, e a terra não mais esconderá os que foram mortos. Lembram que eu falei da segunda vinda? Há muito sangue, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Significa que as pessoas não estarão mais enterradas, porque também diz em Apocalipse que as aves comerão a carne desses reis. É a batalha do Armagedon. Eles não serão enterrados, haverá pessoas demais, mas se formos para os versos, acabei de ler 26, 19, 20 e 21. Claramente o arrebatamento pré-tribulação em Isaías. Quando? Há uma pista apenas, 2 ou 3 versos antes, versos 17 e 18. Como uma mulher que está dando à luz se torce e grita de dor, assim estávamos nós por causa de ti, ó Senhor. Quem é Isaías? É um israelita. Então, de quem ele está falando? Nós concebemos sem nem saber. O Pentecoste. Atos 2, 1 a 4. Nós concebemos, tivemos dores de parto e demos à luz o vento. Qual é o termo hebraico para vento? Ruach, o Espírito Santo. São aqueles que foram cheios do Espírito Santo. São esses que Isaías está dizendo. Nós concebemos. Está falando dos israelitas mesmo. Nós concebemos, sofremos dores e demos à luz ao vento. Aqueles com o Espírito Santo é o corpo do Messias, o corpo de Cristo, está tudo ali. E ele continua, que seus mortos vivam, que o meu corpo morto ressuscite, os que estão no deserto acordem, pois seu orvalho é orvalho de luz, e que a terra dê à luz os seus mortos. Depois, claro, Deus virá de sua morada para punir os maus sobre a terra. Arrebatamento pré-tribulação em Isaías, arrebatamento pré-tribulação em Levítico. Quando? Quando a mulher estiver dando à luz e conceber. Provavelmente o versículo mais citado da Bíblia, João 3,16 diz, de memória na versão King James, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, certo? Único filho, o que mais isso quer dizer? Significa que é o seu primogênito também. Então Yeshua é o primogênito dele, mas através de Maria. Nós também somos. A igreja também é o primogênito de Israel. Jeremias 4:31 diz: ouvi a voz ao de uma mulher dando à luz, um grito como de uma mulher concebendo seu primeiro filho. Era a voz da filha de Sião. Ela respirava com dificuldade, estendia suas mãos dizendo, ai de mim, meu ser desfalece, por causa de assassinos. Ela dá à luz seu primeiro filho, que é a igreja, e depois o período da tribulação começa. Agora vou ler um dos mais famosos textos do arrebatamento. É 1 Coríntios 15, 51 a 53. E também vou adicionar mais alguma coisa. Vou fazer algo que a maioria das pessoas não fazem para enxergar as pistas, que é a referência cruzada. Sobre o arrebatamento, Paulo diz, eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num piscar de olhos ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Pois isto que é corruptível precisa se revestir do que é incorruptível e o que é mortal de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Então, ele diz que quando o arrebatamento acontecer, há uma passagem no Antigo Testamento que irá se cumprir. Então, vamos analisar isso. Ele continua no 55 e cita Oséias. Ele diz: ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, versículo 55, 1 Coríntios 15, 55, é uma citação que Paulo está usando para apontar para uma pista que tem a ver com o arrebatamento mesmo. Porque esse é o contexto do que ele está falando. Então, se formos até Oséias, onde ele nos deu essa citação, é Oséias 13, 14. Do poder do inferno eu os redimirei, isso é o arrebatamento. Da morte eu os resgato. Onde estão as suas pragas, ó morte? Onde está a tua destruição, inferno? O arrependimento está oculto aos meus olhos. E você está dizendo, do que ele está falando, Scott? Bom, vamos ler alguns versículos acima e entender o contexto. Está falando de um homem chamado Efraim. E como Daniel, como Isaías, como Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, algumas vezes Israel está no contexto. É um homem, está falando de um homem, mas ele representa Israel. Que em Apocalipse 12 é uma mulher dando à luz. Em Oséias 13, 12 diz: as iniquidades de Efraim estão atadas juntas. O seu pecado está armazenado. Isso é Israel. Ela é uma prostituta, é uma pecadora e precisa ser purificada. Depois, no 13, Oséias 13, 13, dores de parturiente virão sobre ele. Aqui é Efraim, mas em Apocalipse é uma mulher, Israel. Ele não é um filho sensato, porque não é tempo de atrasar a concepção de filhos. Essa é a igreja. E depois, a citação que Paulo usa para apontar para o arrebatamento. Do poder da sepultura eu os resgatarei, da morte eu os redimirei. Onde estão as suas pragas, ó morte? Onde está a tua destruição, ó inferno? Então Paulo, ao descrever o arrebatamento em 1 Coríntios 15, cita Oséias, e Oséias aponta para as dores de uma mulher e o nascimento de filhos. Paulo apontou para Oséias, que aponta para Apocalipse 12. É claro que o Espírito Santo escreveu este livro, mas usou homens para escrevê-lo. É a referência cruzada que nos dá todas as pistas. As referências cruzadas. Paulo aponta para Oséias e Oséias, com a mulher dando à luz, aponta para Apocalipse 12. E Apocalipse 12 aponta claramente para a festa das trombetas. E lembrem que Paulo escreveu que o arrebatamento acontece na última trombeta, que é uma referência para a festa das trombetas. E Oséias apontando para Apocalipse 12, uma mulher dando à luz prestes a conceber seu filho. Dá para ser mais claro que isso? Você quer mais? Ainda está comigo? Eu posso fazer isso o dia inteiro. Eu fiz o meu dever de casa por várias e várias noites. Há uma profecia, e muitos de nós estamos cientes disso agora por causa do tumulto no Oriente Médio, especialmente na Síria. Damasco é a capital da Síria. Damasco recebeu a profecia milhares de anos atrás que será destruída numa noite por Israel. Eu não vou ler o capítulo inteiro, você pode ler Isaías 17 por si mesmo. Eu vou ler o primeiro e último versículos porque é só o que precisamos agora. Depois eu vou fazer referência cruzada porque é assim que se faz. A mensagem acerca de Damasco. Damasco deixará de ser uma cidade e se tornará um monte de ruínas. Ao anoitecer, eis que há pavor e antes que amanheça já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Lembrem, isso é Isaías e ele representa Israel. Ao anoitecer, há um alarme e antes de amanhecer já não existem. É destruída Damasco.
Mas a profecia de Damasco tem uma referência cruzada, então se formos até Jeremias 49, ele também fala sobre isso. Mas na referência cruzada, de novo, ele nos dá uma pista quanto a possivelmente quando. Jeremias 49, 23 e 24, a respeito de Damasco. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir, e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. A que mais isso pode estar apontando? Eu acredito que está no momento de Apocalipse 12, a mulher dando à luz. Damasco não é a mulher dando à luz, mas isso está apontando para uma única coisa possível. E nós sabemos que estamos bem próximos desse tempo. Nós estamos vendo que Damasco está em angústia agora, ao extremo. Mas ela vai ser completamente destruída em algum momento. E isso é possível? Que Isaías 17 e Jeremias 49 a respeito de Damasco. Há uma guerra rompendo no momento que a mulher dá à luz em Apocalipse 12? Cujo sinal nos céus está no único local onde poderia estar, que é em setembro de 2017. Nós vamos ter que ver se isso vai acontecer dessa forma. Mas pensei em lhes dar essa pequena novidade. É algo para se pensar. Eu vou parar por aqui. Quero dizer muito obrigado por assistir até o final. Por favor, dê o seu like. Você pode compartilhar e se tiver um website falando desses eventos do fim dos tempos, eu sei que muitos têm, fique à vontade para colar o link do vídeo e cole na sua página. Escreva sobre isso e fale sobre essas coisas se quiser. Não há outro tempo como hoje para falar sobre isso. Como você pode ver, por todo esse dever de casa que eu tenho feito por tanto tempo, essa é a razão porque vocês veem em meus vídeos do ano passado eu estando tão entusiasmado porque todas essas coisas estiveram em minhas mãos por muito tempo. Eu não sei se o arrebatamento será este ano. Eu não consigo viajar no futuro e voltar. Tudo que eu tenho são as escrituras e parece que é assim que funciona para mim. Eu posso estar errado, mas eu não sei. Parece que tudo se encaixa quando você coloca esses óculos e analisa essas coisas dessa forma. E para entender Apocalipse 12 corretamente e voltando, fazendo a engenharia reversa, analisando todo o resto, porque foi assim que tudo se abriu para mim. Por favor, se você tiver um segundo no seu celular, tablet, computador, onde quer que você esteja, gaste um segundo para dar um joinha neste vídeo se você aprendeu alguma coisa nova. É encorajador ver isso e se você quiser compartilhar este vídeo, eu te encorajo a fazer isso. Eu acho que você estará ajudando a espalhar a informação e há muito pouco tempo. Se você não é salvo, por favor, você precisa entender que as escrituras são verdadeiras, as profecias estão se cumprindo e, portanto, o Messias que está descrito nelas, que foi falado nelas, também é verdadeiro. É o Messias e está voltando. Ele está voltando. Há uma porta que ele vai abrir e essa porta vai se fechar. E se você ficar do outro lado dessa porta, você vai passar por essa tribulação que temos comentado e você não vai querer isso. Então, você precisa fazer o quê? Romanos 10, 9 a 10 diz, você precisa crer em seu coração e confessar com sua boca que Jesus Cristo, Yeshua Mashiach, é o Senhor, Salvador, Mestre, o Messias, mas precisa vir daqui, não é uma oração mágica, tem que vir de dentro de você. Você precisa mesmo acreditar e ele precisa saber que você acredita. Então fale com ele sobre isso. Se você tiver dúvidas, apenas se abra para ele e peça que ele te revele a verdade, se ele é real, e ele fará, porque ele te quer, ele te ama desesperadamente e quer você com ele. Se você não estiver, terá que suportar o que os outros vão passar. Os ímpios e injustos nesse período de tempo, e vai haver um tempo dentro daquele tempo, que será possível ser salvo ali. Mas você não vai querer isso, você tem a oportunidade agora. Eu estou te avisando com antecedência que você precisa ser salvo.
Então, por favor, abra em Romanos 10, 9 e 10 e leia. Também está em 1 Coríntios 15. Apenas leia o capítulo. Essa é a minha oferta para você. Isso é o que eu posso fazer por você e pelo reino, que é apenas dizer a verdade. E essa é a verdade. Eu espero que você faça isso. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado àqueles que têm me apoiado e continuam me apoiando porque eu preciso disso. Isso é encorajador e me mantém prosseguindo e fazendo o que eu faço aqui. O que não é fácil, então, é tudo o que eu tenho por enquanto. Clique nos links da tela na seção sobre e na descrição do vídeo. No canal Scott Clark, Eternal Reading Flow, há mais links ali, mais informações. Clique no meu nome, Scott Clark, neste canal e veja meus outros vídeos. Até a próxima, te vejo em breve. Shalom, amigos!